Continuando, Rav Shneur Zalman está nos explicando o sentido espiritual do que representa a tenda da revelação, o tabernáculo, o santuário que os judeus construíram em pleno deserto, onde a Shekhinah, a presença divina, se manifestava de forma revelada, de forma evidente para todos nós. Então, o Alter Rebbe está nos explicando que esse também é um dos objetivos da oração, e nessa exposição final que nós estamos vendo nessas últimas sessões, o Alter Rebbe vai nos explicar e nos deixar claro que esse objetivo da oração, ele reflete, ele sintetiza também o objetivo da nossa vida aqui nesse mundo, o objetivo da descida da nossa alma, o propósito e missão da vinda da nossa alma espiritual para esse mundo carnal, para esse mundo terrestre e material, né? Tudo isso visando alimentar, estimular uma sede por espiritualidade e depois saciar essa sede, né, através de Torá e de mitzvot, montando, elaborando, erguendo essa tenda de revelação divina, essa tenda para a revelação divina dentro de cada um de nós. O Alter Rebbe continua elaborando esse assunto, nos diz que na Torá se fala: ergam para mim esse tabernáculo, essa tenda, venoadeti eilecha sham, e eu irei me revelar para você, para vocês, lá nesse local. Mas aqui o Alter Rebbe nos faz uma observação adicional, dizendo: Vehinei venoadeti otiot venodati, as mesmas letras hebraicas que compõem essa palavra venoadeti, que significa eu me revelarei, Deus falando eu me revelarei lá. Essas mesmas letras, só mudando a combinação, a ordem, elas formam uma outra palavra, venodati, eu me farei conhecer. Eu me permitirei conhecer, né? Me farei conhecido naquele local. Venodati, da palavra dat, ladat, não é? São as mesmas letras, só com uma inversão de ordem. Isso é uma das interpretações da Torá. Isso é uma das formas, principalmente nos livros místicos, não só nos livros místicos, nos níveis de Remes, Drash e Sod, nós temos, além do sentido literal da Torá, o sentido alegórico, ou aquele que nos faz indicações pelas letras iniciais, finais, combinações. Tudo isso tem um significado. Cada letra tem um significado e vários significados na Torá. Então, ele nos diz que quando as mesmas letras da palavra que indica a revelação, elas também indicam conhecer, estabelecer um conhecimento. Mais do que isso, aqui não é apenas prazer em conhecer, ou conhecimento intelectual. Quem estudou Tânia do Alter Rebbe, estudou o capítulo 3 e o final dele, sabe que a Sefirá de Dat, o atributo divino, o terceiro atributo de ordem intelectual, que é aquele chamado Dat, literalmente traduzindo conhecimento, ou mesmo o poder da alma nossa, poder intelectual conhecido como Dat, porque os 10 poderes da nossa alma são derivados das 10 sefirot divinas, dos 10 atributos divinos. Então se sabe que Dat não é apenas conhecimento intelectual ou mesmo conhecimento emocional. Dat, Lashon, Itkashrut veitchabrut. Dat significa um vínculo íntimo, uma ligação muito profunda. Milashon ve'adam yadai et chava. Por isso até mesmo o ato de conceber na Torá, conforme na primeira parashá da Torá encontramos, conforme está descrito no Gênesis, e Deus, quando se fala da procriação do espécime humano, então está escrito: e Adão conheceu a Eva. Então conhecer aqui se refere a uma ligação profunda, íntima de um casal. Assim também se fala que o conceito de Da'at, de conhecimento, não se refere a um mero conhecimento de causa, que eu conheço esse assunto, ouvi falar, ou mesmo até internalizei, entendi. Mais do que isso,
Conhecimento significa absorver isso profundamente, colocar isso, estar imbuído disso até o âmago, até o íntimo. Não é? Isso é o verbo ladat, é o significado mais profundo do verbo ladat em hebraico, conhecer. Portanto, a tudo isso faz alusão àquilo que o Alter Rebbe nos fala, que as mesmas letras que falam da revelação divina na tenda da revelação Venoadeti Lechasham, numa ordem diferente, essas mesmas letras compõem também a palavra Venodati, que eu me farei conhecer. O que isso significa? Como Deus falando que através dessa tenda, através desse tabernáculo, desse santuário, eu permitirei que haja um vínculo entre nós, Criador e criatura, eu me farei conhecer. Isso significa que haverá um vínculo e uma conexão interna, profunda, única com a divindade. E isso ocorre através de Torá e Mitzvot aqui nesse mundo, como nós falamos, que o que representa essa metáfora da tenda da revelação, como também o móvel objeto sagrado principal nessa tenda, no santuário, era a arca sagrada, contendo a Torá, as tábuas da lei, etc. Em outras palavras, aqui Deus está nos dizendo: eu tomarei essa iniciativa, porque, como nós falamos, a criatura finita, limitada, com todo o seu talento, com toda a sua capacidade, com todo o seu QI, até com toda a sua espiritualidade, jamais por si só conseguiria chegar, arranhar, por assim dizer, jamais conseguiria chegar próximo de uma conexão com a essência divina. Isso só é possível, isso só se torna viável quando Deus se torna acessível a nós. E como Ele se torna acessível a nós? Através de Torá e Mitzvot. Ele nos diz: essa é a minha tenda, aqui é a tenda da revelação e a tenda de me fazer conhecer, e não só conhecer, de estabelecer esse vínculo profundo, íntimo entre nós, Criador e criatura. O que isso significa, nos diz o Alter Rebbe, o que significa esse vínculo, essa conexão de Hashem, de Deus, com as almas de Israel? Ele nos diz, quando conseguimos atrair, revelar a unidade, a unicidade de Deus, do infinito, aqui embaixo. E já vamos ver o que isso significa. Esse é um conceito místico muito profundo, que está mais elaborado na segunda parte do Tânia, que nós vamos tentar dar umas pinceladas sobre isso, rapidamente passar por esse assunto também. Ele nos diz, o Alter Rebbe está nos explicando aqui, que esse vínculo e conexão profunda das almas de Israel com o divino ocorre através da unicidade de Deus infinito, bendito seja, quando essa unicidade se revela nas almas de Israel. O que significa a revelação dessa unicidade? Inclusive, isso é o que vem na sequência da reza, na declaração nossa de fé, na declaração máxima de fé judaica. Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, escute Israel, Deus, nosso Deus é um. E conforme a Hassidut explica, esse versículo não vem apenas excluir o politeísmo ou a idolatria, não vem apenas nos dizer que existe só um Deus e não existem outras divindades ou outros poderes maiores. Mais do que isso, a Hassidut nos explica que quando falamos Hashem Echad, Deus é um, Deus é único, a única existência absoluta, verdadeira, independente, a única existência de fato é apenas e tão somente Deus. Porque todas as outras criaturas, todo o resto não tem existência própria. Nós não existimos sempre, nós não criamos a si próprios, nós fomos criados por Deus, somos mantidos por Deus, somos completamente dependentes da energia divina vital para vivermos, para existirmos. Portanto, não temos nenhuma autonomia, não temos nenhuma vida própria. Por isso, quando se fala Deus é um e único, e esse é um dos conceitos essenciais, enfatizados na Hassidut, pelo Baal Shem Tov, Hakol Elokut, que tudo é divindade, divindade é tudo. O problema é que nós não vemos e não percebemos aqui isso. Nós, como criaturas humanas, ainda mais nesse mundo, na verdade, mesmo os anjos ou criaturas espirituais não têm plena percepção desse conceito da unicidade de Deus.
Mas aqui ele nos fala que no momento que a pessoa medita, reflete, absorve isso, interioriza esse conceito e atrai sobre si essa revelação divina, essa unicidade de Deus. Fala o Alter Rebbe, isso depende de muito esforço espiritual por parte da pessoa. Aí o grande nível dos tzadikim, daqueles que conseguem chegar a esse nível, que paira sobre eles, se revela sobre eles na sua alma incorporada no mundo terrestre, e Hudoi Dvarach Amiti, a verdadeira unicidade de Deus. Ou seja, quando a pessoa se conscientiza, não só a nível intelectual, mas ela percebe e vivencia isso, como Deus é onipresente, como Deus está presente em todo lugar, como Deus preenche todo o universo. E não só o universo físico nosso, mas como Deus preenche todos os mundos, mesmo os mundos espirituais, de forma idêntica ao nosso, ou seja, diante de Deus é tudo a mesma coisa. Por assim dizer, diante de Deus, uma pedra inanimada nesse mundo material e um anjo serafim no mundo espiritual elevado são idênticos, iguais. Ambos, em relação a Deus infinito e ilimitado, são insignificantes. Quando a gente se conscientiza que mesmo o nosso mundo terrestre materialista, no qual não se vê, não se percebe vestígio de divindade a olho nu, às claras, mas esse mundo também é totalmente preenchido pela divindade, porque na verdade toda a existência desse mundo e toda a vida desse mundo depende a cada momento, a cada instante da força divina contínua que lhe dá vida e existência, e que além de Deus não há nenhuma energia, nenhuma vitalidade, nenhuma existência própria. Esse é o conceito da unicidade de Deus. Não só que Deus é um e não há outras deidades, outras divindades. Deus é único, Deus é a única existência real, verdadeira e absoluta. Isso significa o conceito racídico de Hudoi Barach Amiti, a unicidade real, divina, a unicidade verdadeira de Deus. Esse é o sentido do mais profundo e real do conceito de unicidade. Deus é a única existência. Então, como nós falamos, criaturas não são capazes de sentir isso por si só. Porque o que nós sentimos é nossa carne, nossa pele, nosso mundo, etc. E como nós falamos, mesmo as criaturas mais elevadas, elas também têm a sua individualidade, elas também percebem a si próprias. No momento, quanto mais a gente percebe a si mesmo, se a gente está ocupando aqui espaço, por assim dizer, a gente está excluindo Deus do cenário. Né? Porque no cenário verdadeiro, Ele ocupa todo o espaço. E todos nós estamos anulados diante dele, todos nós estamos incorporados, englobados dentro dele. E toda essa questão da falta de percepção nossa, isso é um problema visual nosso, como nós vemos e encaramos as coisas dentro das nossas limitações. Mas na visão divina, né, na visão verdadeira, de fato não há nada além dele, não há nada fora dele. O Memale Kol Almin Beshove, ele preenche não só todo espaço, todos os mundos, todas as criaturas por igual. Isso significa que ele é infinito e ilimitado, não é que ele chega até um lugar e no outro lugar ele não chega, por quê? Porque está ocupado, já tem outras pessoas lá antes, outras criaturas, não. O infinito significa que ele se expande, se estende de forma infinita, portanto, ele se faz presente em todos os níveis, em todos os mundos, em todas as dimensões por igual, inclusive no plano terrestre nosso, ele é onipresente, e por isso não há nenhuma existência além dele, fora dele, nenhuma existência real. E esse é o significado que Deus fala: eu me revelarei lá, naquela tenda, me revelarei e me farei conhecer. Isso, o que significa me farei conhecer? Nesse lugar onde haverá a revelação divina, haverá o conhecimento, a conexão aqui embaixo com a essência de Deus, onde se perceba, haja alguma percepção dessa unicidade de Deus aqui embaixo, ou seja, que haverá um vínculo e uma conexão
Deus está se conectando a nós com Bnei Israel de forma tal que possa pairar na nossa alma aqui embaixo o conceito de unicidade de Deus na sua forma mais real, seja que mesmo a pessoa nesse mundo físico e terrestre, ela conheça a unicidade de Deus, ela sinta e perceba, vivencie como além de Deus não há nada, que Deus é a única existência absoluta, e essa grande aproximação, essa conexão com Deus, isso se revela nesse conceito por trás da tenda da revelação.